todo mundo, cidadão de bem, está procurando se legalizar, né, doutor? A parte de documentação, assim. A gente tem uma diferença essencial, né, quando a gente fala de armas, criou-se uma cultura durante muito tempo de que arma era coisa só de bandido e de polícia, né, Uhum. mas a gente teve aí uma alteração na legislação, uma mudança, e a gente passou a ter o cidadão de bem, né, e o pessoal às vezes coloca que o cidadão de bem não existe, que coloca até como forma irônica, né, de cidadão de bem entre aspas e tal, mas Uhum. o cidadão de bem ele tem uma definição bastante clara, né, que é o cidadão idôneo, que não cometeu crime, que não é acusado de nada, e é o cidadão que não pretende iniciar atos violentos contra outros cidadãos, né? Então, o cidadão de bem é aquele que ele vai usar eventualmente uma arma de fogo para se defender, nunca para atacar. Uhum, tá certo. E hoje a palestra que o doutor vai estar dando ali no Clube de Tiro e Caça vai estar falando a respeito disso, de documentação, quais são os meios mais fáceis de tirar a documentação, o que precisa também, né, para fazer essa documentação, é isso? Isso, a ideia é dar uma ideia geral, né, da documentação necessária para o pessoal que ainda não é CAC, né, e para o pessoal que é CAC esclarecer bem como que a pessoa faz o uso desse direito, que é o porte de trânsito, Uhum. né, de uma forma segura para evitar acabar sendo acusado de porte ilegal, alguma coisa nesse sentido, que a gente tem uma diferença essencial entre o porte de arma, né, que é aquele Uhum. emitido pela Polícia Federal, e o porte de trânsito, que é a necessidade, quando se está em porte de trânsito, de estar em deslocamento para treinamento e competição, que é o que está Uhum. previsto lá no decreto 9846, que regulamenta os CACs especificamente, Uhum. né? Tá certo. Beleza, maravilha. Então hoje a palestra é às 19 horas, é totalmente de graça, ali no Clube de Tiro e Caça Atirador. E é liberada para quem quiser participar, o pessoal que tem interesse nesse assunto, pode chegar e ficar à vontade lá. Isso, qualquer um que tiver interesse pode vir lá, a gente vai bater um papo, vai fazer esclarecimento, vai fazer uma atividade mais cultural, né? Uhum. Porque a gente vê que muita gente fica na dúvida, né? Mas tem o porte de arma, mas o porte de trânsito não me adianta, porque tem as limitações, etc. E a gente vai fazer um esclarecimento, demonstrar que essas limitações, elas existem, mas elas não são tão limitantes assim a Uhum. ponto de te impedir fazer o exercício do direito. Certo. E vamos supor que a pessoa já tem uma arma já há 3, 4 anos, ganhou do vô, do bisavô e ainda não tem a documentação. Ele pode tirar essa documentação, mesmo já tendo a arma já há muito tempo, já não tem limite de idade de pessoa, podemos dizer assim, a pessoa. Se a pessoa cumprir todos os requisitos, Uhum. né, essa arma ela tem que no mínimo ter sido registrada na época que entrou em vigor aí a lei de regulamentação de Uhum. armas, ela tem que ter sido feito o primeiro registro na Polícia Federal. Certo. Se ela foi feito o primeiro registro na Polícia Federal, cumpridos os requisitos, Uhum. né, atuais, que é a comprovar a idoneidade, fazer o teste psicológico, fazer o teste de tiro, a princípio essa documentação pode ser renovada, Uhum. certo? Então você consegue tornar esse armamento legal novamente. Se foi um armamento que não teve esse registro inicial na Polícia Federal lá nos anos de 2004, 2005, Uhum. aí vai ter que esperar sair alguma legislação que conceda uma anistia para fazer esse primeiro registro. É o que a gente está até falando em off aqui, por exemplo, na época que saiu o Estatuto do Desarmamento, né, que o pessoal entregou as armas, teve muita gente que segurou, guardou de medo, ou o cidadão de bem mesmo, não o bandido, que o bandido eles não entregam nem que mandem entregar, eles não vão entregar. Mas o cidadão de bem, aquele carinha que deixou lá guardado, uma espingarda, um revólver que ele ganhou do pai, da mãe, um tipo de arma de fogo assim. Se ele quiser legalizar hoje, ele tem como, ele pode legalizar, se tiver, igual o senhor falou, tudo regularizado, Isso. certinho. Se tivesse sido feito esse primeiro registro, porque Aham. o que aconteceu quando entrou em vigor a legislação? O primeiro registro era grátis e não tinha necessidade de fazer o teste psicológico Uhum. e o teste de tiro. Certo. Então, todo mundo que tinha o armamento, que já tinha um registro, que o registro antes era na Polícia Civil, Uhum. ele simplesmente levou a documentação e essa documentação foi transformada para o registro do Sinarme da Polícia Federal. Após 3 anos, foi obrigatório fazer a renovação desse Uhum. registro, e daí nessa renovação aí passou a ser exigido o teste de tiro, o teste psicológico, todas as regras que valem até hoje, e muita gente acabou achando muito custoso, acabou achando muito burocrático, e ficou com a arma só com o documento inicial da Polícia Federal. Quem está nessa situação, a princípio, poderia fazer
a renovação dessa documentação. Uhum. Se ele não foi e não fez o primeiro registro, né, da Polícia Federal, aí a renovação hoje em dia não é possível ainda. Uhum, tá certo, beleza. E quais são os riscos da pessoa, por exemplo, andar com a arma legalizada, mas sem o documento, sem o porte, a posse, o documento necessário? Por exemplo, eu faço parte do clube de tiro, eu tô com a minha arma, só que estou sem documento. Isso é passível de multa, ou é prisão, apreensão? Qual que é o problema que a pessoa pode levar? Ou, de repente, até mesmo, que a gente estava falando até com o Diego aqui, a respeito do pessoal que tem o CR, tem a posse, mas está vencida. Qual que é o problema que a pessoa pode arrumar com esses documentos vencidos ou até mesmo sem o documento? Se você tiver em casa com a arma com o documento vencido, você pode ser acusado de posse ilegal de arma, né? Que é uma pena um pouco menor, mas é um crime e tem pena. E daí, se você for acusado disso, você não consegue mais regularizar a arma, porque daí você não cumpre mais o requisito da idoneidade, certo? Mas há um entendimento do STJ hoje que diz que se você tiver o documento e ele tiver só vencido, não tem crime, é só uma infração administrativa, mas não é interessante arriscar, né? O grande problema é o porte, né? Você sair de casa com a arma de fogo, que o porte de arma emitido pela Polícia Federal é um documento muito difícil de conseguir, porque a legislação fala em comprovação de efetiva necessidade e, infelizmente, criou-se uma regra praticamente impossível de comprovação de efetiva necessidade, né? Eu passei por uma situação que demonstra isso claramente, que eu sofri nos anos 2006, 2007, uma tentativa de homicídio, né? E acabei sobrevivendo, reagi a essa tentativa de homicídio, consegui desarmar lá o criminoso. Não foi um assalto, foi uma tentativa de homicídio mesmo por conta da minha atividade. E eu pedi o meu porte, só que daí levou 8 meses para eu ter acesso à arma, né? E mais 1 ano e 2 meses para ser analisado o meu pedido de porte. E daí chegou 2 anos depois, o delegado disse, bom, passou 2 anos, você não morreu, então não tem efetiva necessidade, né? Então o conceito de efetiva necessidade, ele acaba sendo, a meu ver, deturpado de uma forma ideológica, para que seja sempre indeferido, certo? Então isso acaba negando que seja dado cumprimento àquilo que o legislador original pretendia, que era, olha, se você demonstrar, a regra é o não porte, mas se você demonstrar que você está numa situação de risco, né, o porte deveria ser deferido e, a princípio, as regras do direito administrativo prevêem um prazo de 30 dias, né? Mas o que a gente vê na prática é que as pessoas pedem o porte de arma, né, e isso leva 1 ano, 2 anos e acaba sendo indeferido porque o delegado diz que você não tem efetiva necessidade, porque sim, e não há o que fazer em relação a isso, né? E daí as pessoas acabam migrando, né, para poder praticar o tiro esportivo e não se submeter a um risco por conta disso, né? Elas acabam utilizando o porte de trânsito, né, que te permite estar armado quando em deslocamento para treinamento e competição. E daí vem aquela grande questão, né, que muita gente pergunta, mas e como é que você sabe que a pessoa está em deslocamento para treinamento e competição? Você sabe essa resposta? Sabe como é que você sabe que o cara... Não tem nem ideia que o cara que está indo para o treinamento. É só você perguntar para ele. Se ele disser que ele está indo para treinamento... Mas não tem uma rota específica? Não tem rota, não tem horário. Nada. Porque o que acontece? No nosso país ainda vigora o princípio da inocência. Então o que acontece? Você é um cidadão. Você não está cometendo nenhum outro crime, né? Não está bêbado, não está ameaçando ninguém, não está cometendo nenhum outro tipo de crime, né? Você está simplesmente com uma arma na cintura. Você foi abordado. Você tem toda a documentação, que é uma burocracia enorme e um custo relativamente alto para você conseguir. Existe algum motivo para o policial desconfiar de que você está mentindo? A meu ver, não, a menos que ele não goste de você estar armado pessoalmente, certo? E daí, em vez de aplicar a lei, ele aplica a ideologia. Então a questão é bastante simples. Como é que você sabe se o CAC está em deslocamento para treinamento e competição, que é o que exige a lei? Você pergunta para ele. Se ele responder que ele está em deslocamento para treinamento e competição, ele está em deslocamento para treinamento e competição e não deve ser preso. Olha aí, que legal. Então tá todo mundo convidado, hoje às 19 horas, lá no CTCA, que é o Clube de Tiro e Caça Atirador, é aqui em Baiti, gente, às 19 horas, a palestra com o César Melo,
Ele tem um canal no YouTube também, né, César? Isso. O Dr. César pode... Depois passa o canal do YouTube, o pessoal já acompanhando, já quem tem interesse nisso aí, pode qual que é o canal do YouTube? O canal do YouTube eu usei um nome inovei bastante no nome, então o nome do canal é César Melo. César Melo. César Melo. No Instagram tem também? Tem, daí no Instagram é César Antônio Melo, né? E quem quiser saber mais informações aí, agenda das nossas palestras, tem o site www.cesarmelo.com.br, que daí a gente vai publicando as agendas aí nas cidades onde a gente vai fazer as palestras, lá tem a agenda prévia lá, tem o horário, o local que a gente vai estar. Beleza, valeu, agradeço pela visita, agradeço pela oportunidade, também agradecendo já aqui em nome da Colinas FM dessa entrevista, tá? E fiquem à vontade, quando precisarem, os microfones estão abertos aqui, tanto o Diego, que é parceiro nosso aí, quanto o doutor também, tá bom? Eu agradeço e convido todos os ouvintes aí a visitar um clube de tiro, experimentar, fazer o tiro esportivo aí, que é uma atividade bem gratificante, em geral é um ambiente muito bacana, certo? E vai lá, visita o clube de tiro, que você com certeza vai gostar. Beleza, doutor, obrigadão. Vamos lá então, agora são 17h24, falei com o César Melo, hoje às 19 horas lá no CTCA, que é o Clube de Tiro e Caça Atirador aqui na cidade de Baiti, fazendo uma palestra explicativa, tirando as dúvidas aí para você que tem dúvidas a respeito de documentação, posse e porte de arma. Tá bom, gente? Todo mundo convidado, de graça. Beleza? Já já eu tô de volta, sai daí não. Agora 17h24.